neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Israel saiu do Egito, foi ordem que Deus lhe deu, chegando no Mar Vermelho, todo Israel temeu. Altos montes de todo lado, Moisés lhe respondeu: não temas, ó Israel, só o Senhor é E Moisés ordenou o mar, que logo lhe obedeceu. Por terra Israel passou, pelo poder de Deus, e um exército de Faraó, porém no mar pereceu. Moisés cantou dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Obtenha as coisas pela fé e não pela murmuração. O justo viverá da fé, diz o Senhor. E se ele recuar,
a minha alma não tem prazer nele. Os recursos aumentando cada dia mais, leva o homem a recuar da fé, do meio de obter as coisas através da fé. E quase não se necessita de orar, de se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que seja alcançado em tempo oportuno e assim alcance misericórdia. Mas Deus disse que, se o justo recuar de viver pela fé, ele não tem prazer com aquele justo, com aquele crente, com aquela pessoa. Nós temos registros na Bíblia Sagrada que nos mostram que uma das coisas que mais irou a Deus, irritou ao Senhor, contrariou a Deus, foi a murmuração. Murmuração é queixa. Murmuração é lamentação. É também censurar ou repreender disfarçadamente e em voz baixa, secretamente, agrupando-se, cochichando, falando secretamente. Estes são murmuradores, mesmo tendo razão. Eles estão murmurando. E todos quantos murmuraram no deserto pereceram. Nem todos que prostituíram, que cometeram adultério e outras coisas, morreram. Mas todos que murmuraram morreram. Não estamos aqui abrindo uma exceção para isto. Nós estamos falando da Bíblia. Davi é um exemplo disto, e outros. Mas todos que murmuraram morreram. Em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo diz que isto ficou escrito para aviso nosso. E nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 16, o povo liderado por Moisés, pelo profeta de Deus, se lembrando do passado, lembrando das panelas de carne, lembrando da fartura do alimento de Faraó, se esquecendo de que Faraó tinha uma política certa. Povo bem nutrido oferece mais serviços, mais trabalho. Então ele nutria o povo com carne, para assim sugar do povo mais serviço. O carroceiro nutre o seu cavalo de carroça, porque ele sabe que alimentando-o bem, ele pode explorá-lo mais. Assim fazia Faraó, assim faz o diabo. O escravizador é inteligente também. Ele alimenta, ele nutre, ele dá lazer, ele oferece prazer, para assim poder sugar até o sangue. Agora, meus ouvintes e irmãos, veja que o povo conseguiu, através da murmuração, carne no deserto. Leiam Êxodo 16. E Moisés tinha a resposta de Deus para aquela murmuração, dizendo: e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto viu as vossas murmurações contra o Senhor. Deus ouviu as murmurações, as queixas, o lamento, a censura,
Deus o viu e mandou carne. Agora, por que a resposta de Moisés não foi esta? Deus ouviu as vossas orações. Ao invés de as vossas murmurações. O povo acostuma a obter as coisas através da murmuração, da queixa, do lamento, da contenda, da porfia. E assim crescem os filhos. Você sabe que esse pequeno que está no colo do pai tomando cerveja é um bebedor de cerveja do amanhã. Esse pequeno garoto, essa pequena garota no colo de pais fumantes são potencialmente fumantes, os fumantes de amanhã. Estas crianças que criam em lares que só veem as coisas obtidas através de contenda, de lamento, de queixa, de murmuração, crescem da mesma forma. Esta moça que se casa foi criada vendo a mãe só conseguindo as coisas através de contenda, de murmuração, então ela vai ser uma esposa da mesma forma. Ela aprendeu aquilo. Obter as coisas através da murmuração. Agora, se obtém, o marido, o pai, a mulher, cede para descansar a mente, para não ficar ouvindo aquilo mais. E mesmo vendo que há necessidade, mas como tudo tem a hora certa, a coisa viria de uma forma diferente, num espírito totalmente diferente. Há muitas vitórias que são derrotas. Há muitos presentes que são opróbrios. E justamente por causa disto, porque são alcançados, são obtidos pela murmuração. Nós lemos na Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que a instituição dos diáconos na igreja, pelo Espírito Santo, foi por causa da murmuração dos gregos. A murmuração trouxe uma boa coisa para a igreja, mas eu não queria estar entre aqueles que murmuraram. Joabe foi um corajoso, um valentão, ao lado de Davi, que teve a ousadia de falar a verdade para Davi, quando Davi estava recuado, triste, o povo ficava ricamente prejudicado, inteiramente prejudicado por causa do recuo e a tristeza do rei Davi. Ele estava triste por causa da morte de seu filho, que era um pervertido, que era um perseguidor do próprio pai. E quando ele engarranchou-se nos galhos de uma árvore com seu cabelo formoso, comprido, Joabe, o valente, veio e traspassou com uma espada. E Davi não queria comer nem beber. E o povo então estava perdendo com aquilo. E Joabe era o franco, era o corajoso, era o soldado de guerra, era o sincero. Foi a Davi e disse para ele a pura verdade. Quer dizer que teu filho vale mais do que o povo. Vamos, levante, lave o rosto, saia para o povo. Ele falou a pura verdade, mas eu não queria ser Joabe. Veja o seu fim. Ele estava falando a verdade para o rei, mas eu não queria ser Joabe. E você também não queria ser Joabe a estas alturas? Não é certo? Tem que haver alguém para falar a verdade para o outro. Mas às vezes Deus tem que escolher um alguém predestinado para aquele fim. Ele não escolheria um outro. Agora, o profeta, sim.
Este iria na sua casa, levantaria o dedo, sem nenhum comentário, sem nenhuma fornicação, sem nenhuma murmuração. Ele iria direto ali como profeta de Deus, e quando ele visse a justiça de Deus em Davi, a boca dele teria que dizer: certamente não morrerás. Mas por que obter as coisas pela murmuração, se o meio legal do cristão é através da oração? E você chega a um lugar que você não sabe o que fazer, e o povo tinha razão, porque eles tinham chegado a um lugar, 2 milhões de pessoas, mulheres, crianças, e não tinham o que comer, e somente um homem na frente, uma vara torta na mão, irresponsável aos olhos da razão, deu lugar então à queixa, à lamentação, à murmuração. Mas todos que murmuraram no deserto pereceram. Agora você veja o contraste de Êxodo 16 com Samuel capítulo 1. Nós encontramos Ana lamentando muito para com o seu marido. E não comia, e não bebia. Era mulher de semblante triste. Era mulher de semblante caído. Porque não tinha um filho carregando assim um opróbrio. Ora, quantas tendo ventre férteis, rejeitam o marido e tomam pílulas. Elas não querem filhos. E outras, desejando um filho ricamente. As igrejas estão cheias de filhos. Mas sempre uma mulher verdadeira na Bíblia, tipo verdadeiro, ela era estéril, começando por Sara. Ela não estava cheia de si, não tinha qualidades próprias. Teria que vir pelo poder sobrenatural. É isto que trará, de fato, o filho da promessa na igreja esposa, na igreja noiva. É certo que potencialmente aquilo estava nela, porque ela estava em Abraão. Ela não morreu porque ela estava em Abraão, mas ela murmurou secretamente. Ora, veja que contraste, quando Ana deixou de lamentar para o marido e entrou no templo. A coisa mudou, Deus mudou o quadro. Quando ela foi orar no templo, quando ela foi levar a sua mágoa, a tristeza do seu coração, em oração a Deus e não em murmuração. A coisa foi totalmente diferente. E Deus então ouviu a sua oração, ouviu o seu clamor, atentou para as suas lágrimas, e a boca do sacerdote foi aberta como a boca de um profeta. Vai-te em paz. Deus conceda a tua petição. Desde então ela mudou o seu semblante, começou a comer, a dormir, e logo que veio Samuel. Não são estas pessoas cheias de qualidades próprias, de ventres ricos, como Laodiceia é rica, que trará o filho verdadeiro à cena. Não são esses ministérios cheios de condição moral, familiar, etc., que trará alguma coisa verdadeira para o povo. Não. Deus sempre escolheu uma coisa difícil. Ele sempre pôs o povo numa armadilha, diz o profeta. Deus colocou o seu povo numa armadilha lá no deserto, porque ele sabia que mesmo pertencendo a Israel, nem todos eram israelitas. Nem todos tinham a mesma semente de Abraão. Nem todos tinham a mesma fé. Somente Josué e Calebe representariam os tais. Por que no mundo murmura-se tanto? Esta é a razão de fraqueza em lugar de poder. As coisas obtidas pela fé, elas são saborosas. Elas são gloriosas.
elas trazem galardão. A pessoa se sente recompensada quando chega a pegar num objeto, numa coisa, numa criança, num filho, numa filha, num marido, numa mulher obtida pela fé. Coisas obtidas pela fé são galardão daqueles que creem no profeta. Porque aquele que crê num profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Você não pode crer no profeta na qualidade de Cristo, na qualidade de filho do homem. Você tem que crer em Jesus Cristo como o Cristo, o filho do homem, para você receber tal galardão. Mas você tem que crer no profeta de Deus como profeta, e assim você receberá galardão de profeta. Fora disso, você terá uma doutrina que é simplesmente uma murmuração. Não passa de uma queixa, de uma lamentação, de uma cobrança de datas, uma cobrança de arrebatamento. Há muita gente que jejuma e depois cobra o jejum de Deus. Isto não agrada a Deus. Há muita gente que ora e cobra a sua oração de Deus. Jejua já esperando o resultado. Há muita gente que crê de uma forma assim, cobrando aquilo. Deus não tem dado ao homem tudo de si. Ele não reparte a sua glória com homem algum. Quando ele der tudo de si, manifestar tudo o que ele é na igreja, ela não ficará mais na terra. Ela subirá no rapto. Isso é um paralelo com o ministério da besta também. Quando o diabo encarnar no falso profeta, então ele será a besta. Quando Jesus encarnar na igreja, então o que ela é? Ela é Cristo. É quando ela subirá. Oh, que Deus abençoe e que você tenha poder no lugar da fraqueza. O mundo murmura-se tanto entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvor e sapranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em mar da Israel murmurou. Oh, não vês que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Lembre-se, um ventre aberto, fértil, ele está pronto para receber qualquer semente, qualquer doutrina. E às vezes o estéril não recebe, mas quando Deus abre, recebe aquilo que é dele, da promessa. E Deus te abençoe, que seu coração seja aberto somente para a verdadeira fé, para a verdadeira doutrina, que esta sim não te leva a ponto algum de murmuração, de fraqueza, mas sim a obter tudo pela fé. Sua cura é pela fé. Sua posição, sua condição, tudo que você é, tudo que você tem em fraqueza, a força de Jesus Cristo se manifesta em você. Isto é pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Deus te abençoe com esta fé, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
2000, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. E se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Cristo Jesus é meu bom Salvador, desejo amá-lo mais. Todos os dias Ele é meu pastor, desejo amá-lo mais. A Cristo eu amo, oh, quanto eu amo, pois tu morreste por mim. Com teu sangue, Jesus, me salvaste assim. Em gratidão sou teu. Bem cedo ao céu Ele me levará. Desejo amá-lo mais. Eternamente Ele me guiará. Desejo amá-lo mais. A Cristo eu amo, oh, quanto eu amo, pois tu morreste por mim. Com teu sangue, Jesus, me salvaste assim.